eu quero te fazer uma pergunta. Imagina que você decidiu fazer uma live. Você abriu uma live lá na rede social. O que pra você geraria mais medo? Você começar a fazer uma live e entrar muitas pessoas e começar a entrar muitas pessoas e você começar a ser vista por muitas pessoas, ou você começar uma live e ninguém aparecer, ninguém vê a sua live, ninguém está disposto a te ver, a te enxergar. O que pra você gera mais medo? Vamos trocar essa ideia? Olá! Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Minona Oficial. Eu sou a Benaia e eu decidi fazer um vídeo sobre o Mercúrio retrógrado sem necessariamente ser um vídeo só sobre o Mercúrio retrógrado em si, né? Porque aqui no canal lindo, maravilhoso das Minonas, nós falamos sobre o céu, sobre os movimentos do céu. A gente usa o céu como um grande oráculo para direcionar a nossa vida e eu gosto muito de falar aí sobre os planetas, sobre a Lua, sobre o Sol. Inclusive tem vídeos aqui no canal falando sobre Saturno retrógrado, sobre Netuno retrógrado. Pois é, os planetas estão daquele jeito, naquela loucura. Só que o que é mais famoso, o mais popular em si, é normalmente o Mercúrio retrógrado, né? Então, tudo é culpa do Mercúrio retrógrado. Então, as pessoas trazem muito esse lugar do Mercúrio retrógrado. Inclusive, até esses dias aí rolou mó debate, entendeu? Mó farpas entre a Cisa e a Nicki Minaj, por causa que a Cisa postou que era Mercúrio retrógrado e a Nicki Minaj já se doeu, enfim. Parêntese, né? Abre parêntese e fecha parêntese. Ou seja, o Mercúrio retrógrado é algo que todo ano acontece, sempre acontece. Então todo ano a gente vai ter um Mercúrio retrógrado aí em si. E considerando esse movimento do céu não como um movimento de desespero, mas sim um movimento de orientação para nós. E eu achei importante falar sobre esse Mercúrio retrógrado, até porque muitas coisas estão conectadas, tudo muito conectado em si, mas não necessariamente ser só um vídeo sobre esse Mercúrio retrógrado, específico no signo de Leão, que acontece no dia 18 de julho e vai até o dia 11 de agosto. Mas esse vídeo é um vídeo sobre a reflexão da nossa autoimagem em si, tá? E a gente poder pensar um pouquinho sobre isso e ele servir para você, independente se o Mercúrio está em Leão, está em Áries, está em Touro, se está retrógrado, se não está retrógrado, tá? Ele ser algo que faz você refletir da melhor forma possível sobre a sua imagem em si. Então você, minha gata linda, maravilhosa, Minona Oficial, já chega, já dá o seu like nesse vídeo, que você sabe que o conteúdo aqui é riquíssimo. E você que tá chegando agora, que caiu de paraquedas nesse vídeo, assista o vídeo, vê se você se conecta com a energia aqui da Minona. E aí sim você considera se inscrever no canal. Como eu disse, tem... olha, vários vídeos babadeiros e vários outros vídeos maravilhosos que vão surgir. E vai ser uma honra ter você aqui. Obviamente, se você for uma gata gostosa e inteligente. Se você for feia, entendeu? E burrona, então nem precisa se inscrever, tá certo? Bom, vamos lá. Antes de falar sobre o Mercúrio retrógrado em si, eu quero trazer uma reflexão, né? Contar um pouquinho sobre algo que aconteceu nos últimos dias. E que é isso, sobre tudo estar muito conectado e inclusive também de fazer um convite. Eu tenho a mentoria, né, As Grandes Chefonas do Mundo, que é uma mentoria maravilhosa, incrível, né, é meu grande xodó em si, né, que ela não está com as vagas abertas, né, mas que dentro da mentoria a gente trabalha dois pilares, né, o pilar dos relacionamentos amorosos, então a gente trabalha ali os nossos afetos, nossos traumas, as nossas feridas dentro do campo amoroso, e a gente também trabalha o lugar de a gente prosperar financeiramente, né? Fazendo aquilo que a gente ama. Então, você ganhar dinheiro através do que você ama fazer, né? O seu sustento ali, a sua prosperidade material, vir em consequência de você fazer aquilo que você ama, que tem sentido pra você e afins. Né? E aí, né? Como a mentoria As Grandes Chefonas do Mundo é um acompanhamento bem próximo e que duram 6 meses aí, que eu acompanho o processo das gatas, né? Muitas das gatas que estão na mentoria As Grandes Chefonas do Mundo estão sendo desafiadas a fazerem vídeos, né? A trazerem os seus trabalhos, né? As suas ideias, os seus projetos para o YouTube, para outras redes sociais.
E partindo do pressuposto de que essas mulheres precisam aparecer, que é incrível elas aparecerem, afinal é aquilo que elas acreditam, afinal é aquilo que elas amam em si, né? E eu percebi uma grande dificuldade dessas mulheres em relação à sua imagem na câmera, né? Em gravar vídeos em si, né? Porque realmente é algo muito desafiante. Eu não sei o quanto que você tem esse hábito de gravar vídeos e de compartilhar com a internet, mas é isso, né? Às vezes a gente acha que é muito fácil você sentar aqui e falar qualquer coisa, e é muito mais complexo, porque é uma relação muito profunda com a nossa imagem e que diz respeito a várias coisas, a várias coisas. Por isso que na mentoria As Grandes Chefonas do Mundo, não tem como só eu trazer uma perspectiva de estratégias de marketing para você vender mais. É sobre a gente fazer um movimento de cura extremamente profundo. Até porque é isso, estratégias para vender de marketing existe aos montes, né? Só que o que te bloqueia na hora de você aplicar, muitas vezes, uma estratégia que vai exigir de você fazer 5 lives? Quais inseguranças vão vir? Então, é sobre a gente também entender o que tem de invisível, de bloqueios e também de potências, para que a gente possa construir aí os nossos projetos e colocar para frente os nossos sonhos em si. E aí, eu percebendo que essas mulheres estavam com essa dificuldade em relação a gravar os seus conteúdos, né? Eu decidi fazer uma aula especial, né? Porque a mentoria é um acompanhamento ali personalizado, então tem um direcionamento personalizado. Muito foco da mentoria é sobre você fazer as coisas, sobre você ter resultado em si. E eu entendi que eu precisava fazer uma aula específica, trazendo uma parte mais teórica para esse lugar da imagem. E aí eu decidi fazer uma aula para as gatas da mentoria, né, chamada Imagens que Curam. Como se expor sem se ferir. Essa aula vai acontecer no dia 24, que é o dia de Lua Nova em Leão. Ou seja, a gata vai pegando as ideias aí, ok? Vamos entender o Paranauê. Okay? E eu vou fazer essa aula para as gatas da mentoria, as grandes chefonas do mundo, né, nesse dia 24, porque a Lua e o Sol vão estar no signo de Leão, inclusive vai ter live aqui no canal sobre a Lua Nova, já se prepara, já fica aí aguardando que vai ter live sobre essa Lua Nova. E esse signo de Leão como um signo do brilho, como um signo do palco, como um signo relacionado à exibição. Então, achei que faria todo sentido fazer essa aula no dia 24 em si. Tem um convite também em relação a você. Hoje, a mentoria As Grandes Chefonas do Mundo, ela está com as vagas fechadas, então não tem como você participar agora nesse momento. Para fazer parte da mentoria As Grandes Chefonas do Mundo, tem um investimento de R$4.000, porque é um acompanhamento durante 6 meses, mas você pode ter acesso a essa aula exclusiva estando dentro do Doce Como Mel. Sim, bebê, o Doce Como Mel, que é um desafio de 9 semanas, ali, ó, incrível, maravilhoso, com segredos poderosíssimos, onde tem os 3 pilares muito parecidos com a mentoria As Grandes Chefonas do Mundo, que é sobre autoestima, sobre poder pessoal, sobre relacionamentos e sobre money, sobre cash, sobre dinheiro. Vou deixar o link aqui embaixo, ok? Para você se inscrever no Doce Como Mel, que é o serviço de melhor custo-benefício da Minon, né? Assim, esse valor do Doce Como Mel é para que você, tipo assim, consiga aproveitar uma transformação poderosa, consiga investir em você mesma, ok? Sem ter uma grande questão relacionada ao orçamento. Veja o link, dá uma olhada, porque você estando dentro do Doce Como Mel, todo mundo que está dentro do Doce Como Mel vai ter acesso a uma aula exclusiva da minha mentoria As Grandes Chefonas do Mundo, tá? Então, fica o convite aí pra você, linda e maravilhosa. Fora todos os desafios lá do Doce Como Mel, fora a Masterclass linda e maravilhosa que tem lá dentro. Tanta coisa, né? Que eu poderia ficar o vídeo todo aqui falando só sobre isso. E você fala, tá, Benai, mas e aí? E o Mercúrio retrógrado em Leão? E aí que está. Aí que está esse ponto, né? Pra eu vir aqui e me propor a fazer uma aula pra falar de imagens que curam num dia de uma lua nova em Leão, é porque esse é um assunto extremamente importante para o nosso processo de cura, para o nosso crescimento, para a nossa expansão. A gente tem uma boa relação com a nossa imagem. Aí que está o signo de Leão. Porque Leão precisa ser visto,
precisa se mostrar em si. E isso impacta diretamente a comunidade também. Até porque o signo oposto complementar de Leão é Aquário. Um signo que fala de revoluções, que fala de transformações sociais. E aí a gente tem essa questão. As transformações sociais vêm também a partir da inspiração. E a sua imagem, o que você acredita, a sua voz, pode trazer um impacto extremamente significativo para a sociedade em si. E qual que é a grande questão de a gente ter o Mercúrio retrógrado? Que o Mercúrio está relacionado com a maneira que a gente se comunica. Então, estamos falando de comunicação. No signo de Leão, beleza? Retrógrado, ou seja, trazendo desafios relacionados a tudo isso à tona. Então, esse período de Mercúrio retrógrado em Leão é um momento onde a gente precisa repensar a nossa comunicação. Todo Mercúrio retrógrado, a gente precisa repensar a nossa comunicação. Beleza? Esse Mercúrio retrógrado em Leão pede que a gente repense qual é a nossa relação com a nossa imagem e como que a gente compartilha e troca a nossa imagem com a sociedade em si. E que vão aparecer, sim, desafios relacionados a isso. E por isso que é tão importante a gente se debruçar sobre esse assunto. E aí, eu perguntei no começo do vídeo em si, o que pra você é a pior situação? Você abrir uma live hipotética e muitas pessoas começarem a entrar? Ou você abrir uma live e ninguém aparecer? E essa é uma temática que rolou dentro da mentoria As Grandes Chefonas do Mundo. Com algumas mulheres com medo de pessoas entrarem na sua live. Então, eu vou fazer a live aqui, mas eu tô com medo das pessoas entrar. Estou torcendo pra ninguém ver. E ao mesmo tempo, outras mulheres com medo de fazer live pra ninguém. Né? Ou é isso, incomodadas ali, que na live tinha 1, 2 pessoas. E qual que é o ponto importante? Quando a gente tá falando de autoimagem, quando a gente tá falando sobre cura, quando nós estamos falando de Mercúrio retrógrado e sobre todas as coisas que acontecem no céu, existe a sua história, existe a sua trajetória. E cada pessoa é impactada de uma maneira em relação a esse Mercúrio retrógrado. Só que qual que é o ponto aqui? Você entender qual que é essa sua dor. Porque ela diz muito sobre quais os desafios que aparecem para você e como que você transmuta isso e traz isso para um movimento de cura em si. Ou seja, se para você é muito incômodo você abrir uma live e começar a aparecer as pessoas, talvez durante esse momento de Mercúrio retrógrado você tenha desafios maiores, né? Onde você precisa se expor, onde as pessoas precisam te ver. Ok? Como que você lida com isso? Como que você faz esse movimento como um movimento de cura sobre a sua imagem e sobre a relação consigo mesmo? O contrário também vale. Poxa, sei lá, fiz uma live, fiz um vídeo e tal. E obviamente que a gente quer, né, que a nossa voz chegue nas pessoas, que as pessoas acessem. Mas se ninguém vê a sua live, se ninguém vê o seu vídeo, você ainda vai considerar ele bom? Ou é só se tiver a aprovação das outras pessoas? A sua comunicação só é algo válido quando tem uma grande plateia. E, se tem 2 pessoas, se tem 2 visualizações, pra mim é insignificante? Talvez apareçam desafios dentro desse sentido. Mesmo tendo poucas pessoas vendo aquilo que você está fazendo, ou falando, ou mostrando, você ainda continua fazendo, falando e mostrando? Talvez esse seja um questionamento
Interessante nesse Mercúrio retrógrado também, a partir da sua dor, a partir do seu processo. E isso é algo pra gente pensar não só quando é Mercúrio retrógrado, mas sempre quando a gente quer pensar de comunicação, pensar a nossa autoimagem, pensar sobre como a gente se relaciona com a nossa imagem é algo extremamente profundo. Até porque as águas em si refletem a nossa imagem. As nossas emoções, as nossas crenças sobre nós mesmas refletem a nossa imagem. E a gente poder usar a ferramenta da imagem para trabalhar questões profundas sobre nós mesmas é o grande convite desse Mercúrio retrógrado em si. É o grande convite da aula também, Imagens que Cura. Lembrando que essa é uma aula exclusiva para quem está dentro da mentoria As Grandes Chefonas do Mundo. Eu não estou vendendo essa aula separadamente, ok? Eu estou dando ela de presente para minha colmeia linda e maravilhosa, né? Que é as mulheres que fazem parte do Desafio 12 como Mel. E se você quiser fazer parte desse Desafio 12 como Mel e ter acesso a diversos benefícios, fora todo o conteúdo que é o melhor custo-benefício para você estar mais próxima dessa comunidade e ser acolhida e cuidada e ser lembrada da sua grandiosidade, o Doce como Mel, sem sombra de dúvidas, é uma escolha extremamente poderosa. E saiba, e fica o convite aí pra você. Ok, minha gata linda e poderosa? Quero saber como essa mensagem chega pra você. Deixa aqui nos comentários. Vou adorar poder ler, poder dialogar com você. Muito obrigada pela sua companhia e axé pra nós.